Eu não sei pra você, mas pra mim, o Kirito ganhou esse duelo de espada. O anime diz que deu empate, inventou ali uma desculpinha pra que o duelo fosse interrompido antes de deixar claro quem seria o vencedor, e inclusive fez meio que parecer que se tivesse continuado, o Kirito teria sido cortado no meio. Mas sei lá, eu não sou um profundo conhecedor de esgrima ou, enfim, duelos de espada. Eu não sei exatamente como é que funciona esse critério de vence quem marcar o primeiro ponto, mas eu entendo que é o primeiro que acertar o adversário. Não sei se tem que ser um ponto vital ou qualquer coisa do tipo, mas sei lá, o Kirito conseguiu até rasgar a roupa do cara. E independente desse critério, que eu vou assumir que o anime seguiu a risca como deveria ser, que aquilo seria um golpe superficial, não seria válido pra considerar um ponto ou qualquer coisa do tipo, eu acho que também ficou claro que o Kirito conseguiu superar a técnica mais poderosa do cara que até então era o melhor aluno daquela academia. Eu achei interessante como esse duelo serviu para trabalhar melhor aquele conceito da força de vontade ou da confiança que a gente tinha visto no episódio anterior e mostrar que de fato isso não tá lá só para justificar o protagonismo, porque os outros personagens também podem utilizar isso e na verdade eles utilizam mesmo que de forma inconsciente. Teve toda uma historinha para explicar por que aquele cara era tão poderoso, que ele acreditava que a espada dele absorvia o sangue dos guerreiros poderosos e assim ele ficava cada vez mais forte, ou seja, como ele acreditava naquilo, acabava que o efeito de fato tornava ele mais poderoso, porque só o fato dele acreditar que estava mais forte já fazia ele ficar mais forte. E essa luta foi importante também para mostrar que nessa questão de força de vontade, de esperança, de ter em quem se apoiar, o Kirito é praticamente imbatível. Acabou sendo muito mais um duelo mental do que de espada. Isso inclusive torna aquela cena do Kirito enfrentando os Goblins no episódio 3 ou 4 ainda mais interessante e mais crível. E o episódio todo soube trabalhar muito bem essa questão porque depois eles passaram esse mesmo tema para a instrutora do Kirito. Ela conta que foi proibida de utilizar determinado estilo de espada e aí eles acabaram utilizando o estilo da família, que não era um estilo clássico. Meio que deu para entender que, apesar dela gostar do estilo que ela praticava e dela ter orgulho de praticar aquilo, ela não acreditava totalmente no potencial dela, do estilo dela e da capacidade de superar os estilos clássicos de espada com esse estilo pessoal, que inclusive ela fazia um paralelo com o estilo do Kirito, que também era um estilo único. O papel do Kirito como um protagonista dessa subtrama foi mostrar para essa mestra dele, eu não lembro o nome dos personagens novos, desculpa, é Lina, alguma coisa assim. Enfim, o Kirito mostrou para sua mestra que ela podia ser a melhor de todas se basicamente ela tivesse mais confiança nela e no seu estilo. E foi muito interessante ver como ela de fato se inspirou no Kirito e utilizou tudo o que ela aprendeu com ele para depois se tornar a melhor aluna da academia e superar o seu antigo rival. E além de ver o desenvolvimento do Kirito em si como um espadachim, a gente meio que pôde constatar que se ele quisesse, ou enfim, se ele mostrasse tudo o que ele é capaz, ele já poderia ser promovido ao top 1 da academia. Ele meio que não pode ainda por uma questão hierárquica e não muito mais do que isso, porque ficou bem claro que no mínimo ele tá no mesmo nível ali do top 1, do top 2 e que provavelmente utilizando todo o potencial que ele tem, ele conseguiria assim superar eles e se tornar já, hoje, o melhor aluno da academia. Só que é claro que seria forçado demais acelerar tanto as coisas, por isso ele começou um pouco mais de baixo, ele e o Eugeo foram promovidos, agora eles têm as suas aprendizes, mas eles não estão ainda lá no topo do ranking, eles chegaram agora, seria exagero já sentar na janelinha, então o anime tá progredindo num ritmo muito mais natural e realista. Mas vale dizer que esses duelos, apesar de terem sido bem construídos do ponto de vista da narrativa, deixaram a desejar do ponto de vista da ação e até da própria animação mesmo. Assim, sendo bem rigoroso, porque a régua que eu uso para medir Sword Art Online é bem mais alta que a média normal dos animes, porque ele sempre entrega uma animação acima da média e cenas de ação de encher os olhos. Se a gente for comparar esses duelos com aquela cena do Kirito enfrentando os Goblins, cara, a diferença é bem nítida. Então não é nem que a animação ficou horrível, que tava muito feio, não, só não chegou no nível que a gente tá acostumado a ver em Sword Art Online, pelo menos eu achei. A própria coreografia do duelo também não ajudou muito, porque o ataque do cara era basicamente levantar a espada e baixar ela com muita força, enquanto a parte bonita ficou realmente pelos movimentos do Kirito, que utilizou lá 4 golpes e depois, com a força de vontade, ele meio que conseguiu liberar o 5º golpe que ele ainda não tinha conseguido usar. Foi emocionante mesmo assim, porque a trilha sonora de Sword Art Online é incrível, ela não consegue deixar uma cena de ação não emocionante, então funcionou muito por causa da trilha sonora, mas eu esperava mais, a verdade é essa, principalmente por todo o hype que o último episódio tinha criado. Eu tava ansioso para ver essa luta
e eu achei que ela seria um pouco melhor. Podia ter tido uma troca de golpes mais bonita antes dos dois se enfrentarem lá com seus ataques mais poderosos, mas eu entendo que também o anime não tinha tanto tempo pra focar só nessa luta, porque tinha várias outras coisas pra apresentar ainda nesse episódio. A gente teve, por exemplo, aquela cena totalmente previsível dos vilõezinhos genéricos e absurdamente caricatos. Sério, eu acho que uma das coisas que eu menos gostei de Sword Art Online até aqui foram esses dois vilõezinhos, porque, cara, eles são muito caricatos e muito genéricos. É tipo assim, eles têm todos os estereótipos de vilãozinho, de aqueles valentões de anime mesmo. Os caras foram lá, destruíram a plantação do Kirito, isso aí já tinha dado pra ver lá de longe que ia acontecer, totalmente clichê, mas pelo menos essa cena teve mais alguma utilidade, além de simplesmente enfatizar que aqueles são os vilõezinhos do arco. Não sei se eles vão ter muita relevância ainda, provavelmente vai ter um momento em que o Kirito coloca eles no seu lugar, porque aí o público fica satisfeito, enfim, basicamente o papel deles é isso, né? Eles têm que ser uns arrombados para que a gente sinta a raiva deles e sinta um alívio quando eles forem colocados no seu lugar pelo protagonista. Essa costuma ser a função desse tipo de personagem. Mas nesse episódio eles até tiveram uma função na narrativa também, porque essa cena do vaso de flores que foi destruído e que depois o Kirito conseguiu recuperar, também serviu para mostrar que o Kirito já estava treinando esse conceito de força de vontade, porque era para aquelas plantas não crescerem naquele solo. Então ele estava tentando usar essa força de vontade e acreditar que elas iriam crescer para ver se isso tornava possível que essas plantas florescessem mesmo onde teoricamente elas não poderiam. E ele estava conseguindo, o que mostra que essa evolução dele, até mesmo no seu espírito, não veio também de uma hora para outra, não foi puro protagonismo, ele estava treinando até mesmo isso. E é claro, além disso, a cena também levantou alguns mistérios. Teve uma voz misteriosa falando com o Kirito e dando para ele as informações do que ele deveria fazer, que ele poderia ajudar as plantas a se recuperar utilizando uma espécie de magia e utilizando a força das outras plantas ao redor dele, basicamente desbloqueando uma função nova ali do jogo. Eu imagino que isso vai ser utilizado em uma escala maior para uma cena mais impactante no futuro, então essa cena também serviu para nos introduzir nesse conceito e ele não soar estranho e forçado quando for aparecer lá na frente. E aquela voz, num primeiro momento, eu presumi que era da Alice. Eu acho que é o mais óbvio a se deduzir, né? Imediatamente, a gente escuta e fica pensando, pô, provavelmente é ela. A gente sabe que ela mexia com artes sagradas, ela estava estudando isso, e ela é uma personagem muito importante do jogo. Talvez seja daquela outra personagem misteriosa que parece que vai ser a vilã do arco, e ela tem alguma ligação com o Kirito também, não sei. Ou de repente pode ser só um comando que passaram do lado de fora do laboratório, que inseriram naquele momento para o Kirito entender melhor como é que funcionava. Acho que essa é a teoria menos provável, até porque, como o jogo passa muito mais rápido dentro do submundo, seria complicado eles monitorarem o Kirito em tempo real do lado de fora, seria na verdade impossível. Eles podem até ter uma ferramenta para conseguir ver alguns períodos da história em slow motion e conseguir acompanhar na velocidade normal, mas mesmo assim, acompanhar qualquer acontecimento em tempo real parece impossível. E para encerrar essa análise, eu não posso deixar de comentar o maior ensinamento que o Kirito passou nesse episódio, que não foi tudo aquilo que ele ensinou para a instrutora dele nem nada, não. Foi claramente ele ter começado a ensinar pro Eugeo como construir o seu próprio harem, porque óbvio que as aprendizes dos dois seriam duas meninas. Então já temos ali mais duas personagens para construir os parzinhos românticos, né, semi-românticos, ao longo dos próximos episódios. Isso se as duas não acabarem se interessando pelo Kirito, né, vai saber, talvez o Eugeo fique de canto e o negócio dele é com a Alice mesmo, e o Kirito tem a Asuna, mas ele já tá acostumado com essa coisa de ter milhares de garotas desejando ele o tempo todo e mesmo assim permanecer fiel. Esse cara é um herói. E o episódio termina mostrando que o Kirito e o Eugeo já estão bem próximos do seu objetivo. Parece que aquele prédio que eles visualizam logo em frente deles é o prédio onde a Alice está trancada, né, presa. Eu não sei exatamente qual é a definição do status dela, mas isso nos leva a crer que a história vai progredir ainda mais rápido a partir de agora e que as verdadeiras cenas de ação devem estar cada vez mais próximas. Mas e aí, o que você tá achando de Sword Art Online Alicization? O Kirito venceu aquele duelo ou realmente deu empate? A animação deixou a desejar ou não? Você acha que foi incrível, que foi realmente no nível de Sword Art Online mesmo? E principalmente, o que você tá achando da história? Quais as suas expectativas? Deixa o seu feedback aí embaixo nos comentários, sem dar nenhum spoiler do mangá e da light novel, beleza? No mais, eu gostaria muito que você deixasse o seu like antes de sair do vídeo, que se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber as notificações e compartilhasse esse vídeo com todos os seus amigos que também gostam de animes, de Sword Art Online, enfim, isso vai me ajudar muito. Eu agradeço demais pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Quero sonhar sem te